A proclamação da República. As engrenagens do poder e o colapso da monarquia brasileira. Capítulo 1. O crepúsculo de um império tropical em transformação. O longo governo de Dom Pedro II, que durante décadas garantiu estabilidade ao Brasil imperial, começou a revelar sinais claros de desgaste à medida que a sociedade se tornava mais complexa e dinâmica. O modelo centralizador, que antes funcionava como base de equilíbrio entre as províncias e a corte, já não conseguia responder às demandas de uma realidade em transformação. O império, outrora visto como uma exceção de continuidade monárquica em meio às repúblicas instáveis da América Latina, passou a enfrentar o peso de sua própria longevidade, com instituições envelhecidas e cada vez menos eficazes. O imperador, debilitado pela idade e pela saúde frágil, já não exercia com a mesma intensidade sua função de mediador político, permitindo que disputas e interesses divergentes ganhassem espaço dentro do sistema. Enquanto Dom Pedro II se dedicava a atividades intelectuais e viagens, o funcionamento do Estado era marcado por uma espécie de inércia administrativa, que escondia, mas não eliminava, a crescente insatisfação social. A economia, ainda fortemente dependente do café, começava a dar sinais de diversificação, com o surgimento de uma industrialização inicial que alterava as relações de trabalho e poder. Essa mudança exigia maior flexibilidade política, algo que o sistema parlamentar, controlado pelo poder moderador, não conseguia oferecer de forma eficiente. Criava-se, assim, uma distância cada vez maior entre a realidade vivida pela população e as decisões tomadas pela elite política, o que reforçava a percepção de que a monarquia estava desconectada do futuro. Ao mesmo tempo, crescia a ideia de que a monarquia era um modelo em declínio no continente. Nos centros urbanos, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, jornais e círculos intelectuais passaram a questionar a legitimidade da sucessão hereditária. A perspectiva de que a princesa Isabel assumiria o trono não por mérito político, mas por direito de nascimento, gerava críticas e dúvidas. O próprio imperador parecia resignado quanto ao destino do regime, o que enfraquecia ainda mais seus defensores. Esse clima de transição iminente gerava incerteza política e econômica, afetando inclusive as relações diplomáticas e a confiança dos setores produtivos. Esse clima de transição iminente gerava incerteza política e econômica, afetando inclusive as relações diplomáticas e a confiança dos setores produtivos. O avanço da infraestrutura, como a expansão das ferrovias, não apenas impulsionava o desenvolvimento econômico, mas também facilitava a circulação de novas ideias. O contraste entre o luxo da corte e a realidade de uma sociedade em transformação tornava-se cada vez mais evidente. Grandes proprietários rurais, tradicional base de apoio do regime, passaram a considerar alternativas que garantissem maior autonomia regional. Dessa forma, o Segundo Reinado não caminhava para o fim por um evento isolado, mas por um processo gradual de desgaste, no qual suas justificativas históricas e sua capacidade prática de governar iam sendo lentamente corroídas. A questão sucessória intensificava ainda mais esse cenário de instabilidade. A possibilidade de ascensão da princesa Isabel ao trono gerava divisões até entre os monarquistas. Sua figura era vista com reservas por setores influentes, que temiam a influência de seu marido, o Conde Deu, nos assuntos do Estado. O fato de ele ser estrangeiro e pouco próximo da realidade brasileira alimentava resistências, especialmente entre militares e políticos. Além disso, a ausência de um herdeiro masculino enfraquecia a imagem de continuidade dinástica em uma sociedade marcada por valores patriarcais. Muitos acreditavam que um eventual terceiro reinado seria instável, com constantes disputas de poder e tentativas de limitar a autoridade da nova imperatriz. A religiosidade de Isabel também preocupava setores liberais e positivistas, que defendiam um Estado mais laico e orientado pelo pensamento científico. A comparação com Dom Pedro II era inevitável. Sua imagem de governante experiente contrastava com a percepção de fragilidade do casal herdeiro. Esse vazio de liderança fortalecia a ideia de que alternativas, como a República, poderiam oferecer soluções mais adequadas para o momento histórico.
A saúde do imperador tornava-se um fator central nas expectativas políticas, sendo acompanhada de perto por elites nacionais e observadores estrangeiros. Cada agravamento de sua condição alimentava rumores e articulações nos bastidores. A falta de preparação política da princesa agravava a sensação de insegurança. Sem um plano sucessório claro e convincente, a monarquia deixava de ser vista como garantia de estabilidade, o que afetava tanto investidores quanto as forças armadas. Diante disso, surgiam propostas de reforma constitucional que buscavam limitar o poder do monarca, aproximando o sistema de um modelo quase republicano. O debate sobre a sucessão ultrapassava a questão dinástica e se tornava um símbolo do esgotamento do próprio regime. A incerteza quanto ao futuro impactava decisões econômicas e políticas, especialmente entre os grandes cafeicultores, que sustentavam financeiramente o Estado. Assim, o destino da monarquia passava a depender de uma capacidade de adaptação que o sistema demonstrava não possuir. Paralelamente, a sociedade brasileira vivia profundas transformações. Surgia uma nova classe média urbana, composta por profissionais liberais e comerciantes, que buscava maior participação política. Esses grupos não se viam representados pelo sistema dominado pelas elites tradicionais. O contato com ideias vindas da Europa e dos Estados Unidos incentivava a valorização do mérito e da cidadania, em oposição aos privilégios herdados. As cidades tornavam-se centros de mudança cultural e resistência aos valores agrários que ainda predominavam na estrutura de poder. O avanço tecnológico, simbolizado por inovações como o telégrafo e a iluminação a gás, alimentava o desejo de modernização. Nesse contexto, a permanência de uma estrutura política considerada ultrapassada gerava questionamentos cada vez mais intensos. Os clubes republicanos deixaram de ser espaços discretos e passaram a atuar publicamente, defendendo a descentralização do poder e maior autonomia para as províncias. A organização centralizada do império era vista como um entrave ao desenvolvimento regional. A educação ganhou importância como instrumento de transformação social, com a elite intelectual defendendo a substituição de valores tradicionais por uma visão racionalista e científica. Entre os militares mais jovens, essas ideias encontravam forte adesão, alimentando a crença de que caberia a eles conduzir o país rumo à modernidade. Esse movimento aprofundava o contraste entre gerações, evidenciando o distanciamento entre a velha guarda imperial e os novos agentes sociais. Esse conjunto de mudanças criava um cenário de instabilidade latente. A sociedade civil, antes relativamente passiva, passou a se mobilizar e a expressar suas demandas de forma mais ativa. O movimento abolicionista foi um exemplo claro dessa nova dinâmica, unindo diferentes grupos em torno de uma causa comum e demonstrando o potencial de mobilização política existente no país. Após o fim da escravidão, essa energia passou a se direcionar para a crítica ao próprio regime. Dessa forma, a crise do Império não pode ser entendida apenas como resultado de decisões políticas pontuais, mas como consequência de transformações profundas na sociedade brasileira. O desgaste das instituições, a incerteza sucessória e o surgimento de novas aspirações sociais formaram um ambiente propício à mudança. A ideia de república, que antes parecia distante, passou a ser vista como uma alternativa concreta e inevitável diante de um sistema que já não conseguia acompanhar o ritmo da história. Capítulo 2. A questão religiosa e o rompimento com a Igreja Católica. A estrutura do Estado brasileiro durante o Segundo Reinado estava profundamente ligada ao padroado, mecanismo herdado da Constituição de 1824, que submetia o clero à autoridade civil. Essa relação entre Igreja e Estado funcionou por um longo período, mas entrou em crise quando o Papa Pio IX publicou o Syllabus Erroreum, condenando o liberalismo e proibindo a participação de católicos em sociedades secretas, como a maçonaria. No Brasil, essa decisão atingia diretamente a elite política, incluindo o próprio imperador, criando um conflito inevitável entre a autoridade religiosa de Roma e a soberania do Estado imperial. Dom Pedro II, defensor da supremacia do poder civil, recusou-se a aceitar automaticamente as ordens do Vaticano,
utilizando o direito de beneplácito para bloquear sua aplicação. No entanto, bispos influenciados pelo ultramontanismo passaram a desafiar essa decisão, defendendo a autoridade absoluta do Papa. O conflito ganhou força quando Dom Vital, em Olinda, e Dom Antônio de Macedo Costa, em Belém, ordenaram a expulsão de maçons das irmandades religiosas, ignorando a posição do governo. O impasse escalou quando o Estado interveio judicialmente, transformando a disputa em uma crise institucional de grande alcance. A prisão dos bispos em 1874 causou enorme repercussão, gerando indignação popular e abalando a imagem do imperador. Mesmo com a posterior suavização das penas, o episódio foi interpretado por muitos como perseguição à fé, rompendo a ligação simbólica entre a monarquia e a Igreja. A população, especialmente nas camadas mais tradicionais, não compreendia os aspectos jurídicos do conflito e via a ação do governo como injusta. Esse episódio marcou o início de um afastamento duradouro entre o trono e o altar, fragilizando um dos pilares mais importantes da legitimidade imperial. O debate rapidamente ultrapassou o campo jurídico e tomou conta da opinião pública, dividindo famílias e comunidades. Enquanto defensores do governo argumentavam que Igreja tentava se sobrepor ao Estado, os clérigos afirmavam que a autoridade espiritual de Roma estava acima de qualquer poder político. Esse confronto enfraqueceu a autoridade de Dom Pedro II e ofereceu argumentos aos republicanos, que viam na crise uma prova do esgotamento do modelo monárquico. No plano internacional, o Brasil não conseguiu o apoio do Vaticano, que manteve sua posição firme. Internamente, o governo enfrentava críticas de diferentes lados, o que intensificava o desgaste político. A crise revelou a fragilidade do sistema do padroado, que já não correspondia às transformações sociais em curso. Muitos passaram a defender a separação entre Igreja e Estado como solução, ideia que ganhava força e aproximava setores religiosos do projeto republicano. Nesse contexto, a maçonaria desempenhou um papel central. Longe de ser marginal, ela formava uma rede influente que reunia militares, políticos e juristas, funcionando como espaço de debate de ideias ligadas ao progresso, à ciência e à secularização. Para essa elite, a Igreja representava um obstáculo ao desenvolvimento. O próprio imperador mantinha relações próximas com maçons, o que alimentava críticas do clero e reforçava a percepção de que o governo era guiado por ideias seculares. Durante a crise religiosa, a maçonaria atuou como principal defensora da autoridade civil, sustentando juridicamente as ações do governo. No entanto, ao mesmo tempo, dentro dessas redes, começavam a se fortalecer ideias republicanas. Muitos de seus membros passaram a ver a monarquia como um sistema incapaz de promover as reformas necessárias para a modernização do país. Assim, a mesma elite que apoiava o imperador começava a questionar a continuidade do regime. A influência maçônica facilitava a circulação de ideias e a articulação política em todo o território, garantindo apoio ao governo em um primeiro momento. Contudo, essa aliança tinha limites, pois afastava o imperador das massas populares, profundamente ligadas à tradição católica. Esse desequilíbrio tornava a base de sustentação do regime cada vez mais frágil. Conflitos entre grupos religiosos e laicos chegaram a episódios de violência, evidenciando a profundidade da divisão social. Com o tempo, a maçonaria passou a discutir abertamente a implantação de uma república, vista como forma de garantir definitivamente a separação entre Igreja e Estado. O apoio ao imperador foi sendo substituído por um compromisso com um novo modelo político. Dessa forma, ideias que nasceram dentro desses círculos seriam fundamentais para a queda do regime. Paralelamente, o clero brasileiro se afastava cada vez mais da monarquia. A anistia aos bispos não foi suficiente para restaurar a confiança, e muitos religiosos passaram a considerar que o imperador havia violado um pacto essencial. A mudança de postura nas igrejas foi gradual, mas significativa, deixando de exaltar a figura do monarca. Esse distanciamento atingiu especialmente as populações mais humildes, que tinham na igreja sua principal referência de autoridade. Nos seminários, crescia a ideia de que a Igreja precisava se libertar do controle estatal.
Inspirados em modelos estrangeiros, muitos passaram a ver a separação entre Igreja e Estado como caminho necessário. Cartas pastorais e orientações religiosas começaram a sugerir que a República poderia oferecer mais liberdade para a fé. Essa mudança foi decisiva para reduzir a resistência religiosa à queda da monarquia. Além disso, ordens religiosas responsáveis por serviços sociais também demonstravam insatisfação com as restrições impostas pelo governo. Essas tensões contribuíram para desgastar ainda mais a imagem do imperador, visto por muitos como distante das necessidades espirituais da população. Sem o apoio da Igreja, o governo perdeu um canal essencial de comunicação com o interior do país, dificultando a implementação de suas políticas. A princesa Isabel tentou reaproximar a Igreja, mas enfrentou desconfiança de diferentes setores. Liberais temiam um governo excessivamente religioso, enquanto o clero duvidava de sua capacidade de promover mudanças. Esse impasse reforçava a percepção de que a monarquia não conseguia mais conciliar interesses divergentes. A perda do apoio religioso retirou da coroa uma importante fonte de legitimidade simbólica. No final do período, a Igreja já não defendia o regime e aguardava uma oportunidade de se libertar das limitações impostas pelo Estado. Quando a monarquia caiu, não houve reação significativa por parte do clero, que aceitou rapidamente o novo sistema. A questão religiosa, portanto, teve papel decisivo ao enfraquecer a base moral do império, contribuindo para sua queda em um momento em que já estava fragilizado por transformações políticas e sociais profundas. Capítulo 3. O descontentamento militar e as vozes do quartel. O retorno triunfal das tropas brasileiras após o encerramento do conflito na Bacia do Prata, em 1870, trouxe uma nova consciência política para a classe militar brasileira. Durante os anos de combate intenso nos campos paraguaios, os oficiais brasileiros conviveram de perto com as realidades republicanas dos aliados argentinos e uruguaios, o que gerou questionamentos sobre o regime monárquico. A percepção de que o exército era o verdadeiro garantidor da integridade nacional começou a ganhar força entre os comandantes que se sentiam subestimados pela elite civil do Rio de Janeiro. Enquanto os soldados sacrificavam suas vidas no fronte, a burocracia imperial parecia mais preocupada com as intrigas de gabinete e com a manutenção de privilégios de uma aristocracia que não conhecia a realidade das trincheiras. A modernização técnica e organizacional ocorrida durante a guerra permitiu que o exército se visse como uma instituição superior à estrutura administrativa do império, que era considerada lenta e arcaica. A modernização técnica e organizacional ocorrida durante a guerra permitiu que o exército se visse como uma instituição superior à estrutura administrativa do império, que era considerada lenta e arcaica. Os oficiais voltaram para as cidades brasileiras exigindo uma participação mais ativa nas decisões do Estado, alegando que o sangue derramado no Paraguai lhes dava o direito moral de intervir na política. Entretanto, a resposta do imperador e de seus conselheiros foi a de tentar reduzir o tamanho do efetivo militar e cortar os orçamentos destinados à defesa, gerando um sentimento de traição nos quartéis. Esse descaso governamental foi o combustível necessário para que as associações militares passassem a se organizar como grupos de pressão política, desafiando a autoridade dos ministros civis nomeados pela coroa. A imagem do soldado brasileiro passou a ser associada ao patriotismo mais puro, contrastando com a imagem dos políticos profissionais que eram vistos como figuras oportunistas e distantes dos interesses do povo. A falta de canais de diálogo entre o Ministério da Guerra e a oficialidade transformou pequenas divergências administrativas em grandes crises de honra militar que mobilizavam toda a tropa. O exército deixava de ser apenas o braço armado do imperador para se tornar uma força política autônoma que buscava uma nova missão histórica dentro da sociedade brasileira em transformação. A semente da insubordinação fora plantada no solo fértil da vitória militar, onde o prestígio conquistado nas batalhas não encontrava correspondência no respeito institucional dentro do sistema parlamentar do Segundo Reinado.
Dentro das escolas militares, especialmente na Escola Militar da Praia Vermelha, uma nova doutrina filosófica começou a moldar a visão de mundo dos jovens oficiais que seriam os líderes do amanhã. O positivismo de Auguste Comte, trazido por intelectuais como Benjamin Constant, pregava que a sociedade brasileira deveria ser regida por leis científicas e por uma administração técnica rigorosa. Para esses militares, a monarquia representava uma etapa metafísica e ultrapassada da evolução humana, que deveria ser substituída por uma ditadura republicana capaz de impor o progresso. A ideia de que o Estado precisava ser conduzido por uma elite intelectual e militar preparada para o comando racional tornou-se o dogma central de uma geração que desprezava a política tradicional de clãs. O lema de ordem e progresso não era apenas uma frase de efeito, mas um projeto de governo que visava eliminar o que eles chamavam de desordem parlamentar e os vícios da herança colonial brasileira. Os oficiais positivistas acreditavam que o Exército era a única instituição capaz de salvar a nação brasileira do caos e da fragmentação, agindo como um poder moderador científico acima das disputas partidárias. Essa visão de mundo criava uma barreira intelectual intransponível entre os jovens tenentes e o velho imperador, que baseava sua autoridade na tradição e na legitimidade dinástica. A ciência passava a ser a nova religião dos quartéis, e a República era o templo onde o Brasil finalmente alcançaria sua maturidade como nação moderna no cenário internacional de potências em ascensão. A pregação de Benjamin Constant transformou a caserna em um espaço de debate sociológico, onde a figura do cidadão-soldado era exaltada como o verdadeiro motor da transformação social necessária ao país. Os militares sentiam-se investidos de uma missão messiânica de purificar a política nacional através da disciplina e da aplicação das leis naturais da evolução social que eles acreditavam dominar. Essa convicção ideológica deu ao movimento militar uma coesão interna que a oposição civil republicana ainda não possuía de forma tão estruturada e disciplinada naquele período final do século. O positivismo forneceu a justificativa moral para o golpe, transformando o ato de traição ao imperador em um gesto heróico de patriotismo em favor do futuro grandioso que aguardava o povo do Brasil. O agravamento das tensões entre o poder civil e o militar ocorreu de forma definitiva quando o governo imperial decidiu punir oficiais que se manifestaram publicamente sobre questões políticas e sociais. O coronel Sena Madureira e o coronel Ernesto Augusto da Cunha Matos foram alvos de sanções disciplinares rigorosas por defenderem suas opiniões na imprensa e no parlamento, gerando revolta imediata. A oficialidade brasileira interpretou essas punições como uma ofensa direta à honra militar e como uma tentativa de calar a voz daqueles que haviam defendido a pátria com as armas na mão. A questão militar deixou de ser um problema técnico para se tornar uma luta pela autonomia institucional contra o que eles chamavam de despotismo civil dos ministros de Pedro II no Rio de Janeiro. O Marechal Deodoro da Fonseca, que até então mantinha uma postura de lealdade pessoal ao monarca, viu-se forçado a assumir a liderança do movimento de protesto para preservar a coesão do exército. A recusa dos militares em aceitar as ordens do Ministério da Guerra criou uma situação de paralisia institucional, onde o governo central já não conseguia mais impor sua vontade sobre os quartéis. As reuniões no clube militar tornaram-se fóruns de conspiração aberta, onde se discutia não mais apenas a defesa dos direitos da classe, mas a própria substituição do regime monárquico brasileiro. A autoridade do imperador esvaziava-se a cada nova punição que era ignorada ou respondida com manifestos de solidariedade aos oficiais punidos pela burocracia da corte no final daquela década. O clima de insubordinação generalizada atingiu seu ponto crítico quando o gabinete ministerial tentou transferir batalhões suspeitos de republicanismo para as fronteiras distantes, numa tentativa de isolar os líderes da revolta. Essa estratégia foi percebida pelos militares como um exílio disfarçado e uma punição coletiva, acelerando os planos de um levante armado coordenado que já vinha sendo desenhado nos bastidores.
A desconfiança mútua entre o Palácio de São Cristóvão e os comandos militares brasileiros tornou a convivência política impossível, restando apenas o uso da força como meio de resolução do conflito. A honra militar, ferida pelas punições e pelo descaso, tornou-se o catalisador final que uniu os descontentes em torno de uma ruptura definitiva com a ordem constitucional vigente no território. Capítulo 4. A abolição da escravatura e a perda da base agrária. A promulgação da Lei Áurea em 13 de maio de 1888 foi recebida com festas populares nas ruas, mas representou o golpe de misericórdia na base política da monarquia. Os grandes proprietários de terras, especialmente os cafeicultores do Vale do Paraíba, consideravam a escravidão a base de sua riqueza e exigiam indenizações financeiras pela libertação dos cativos. Ao não conceder qualquer compensação econômica, a princesa Isabel e o gabinete imperial alienaram o último grupo social que ainda dava sustentação real e financeira ao trono brasileiro. Os fazendeiros sentiram-se expropriados pelo Estado e decidiram que a monarquia não era mais capaz de proteger os seus direitos de propriedade e os seus interesses produtivos mais fundamentais no país. O ressentimento dos latifundiários transformou-se rapidamente em uma adesão em massa ao movimento republicano, não por amor à democracia, mas como uma forma de retaliação direta contra a família imperial. Esse grupo passou a ser conhecido como os republicanos de última hora, pois sua conversão ao novo regime foi motivada unicamente pelo prejuízo financeiro causado pela abolição súbita do trabalho escravo. Com a retirada do apoio dos barões do café, o regime imperial brasileiro perdeu sua conexão com a estrutura produtiva que financiava a máquina estatal e garantia a estabilidade social no interior. O isolamento do imperador tornou-se dramático, pois ele já não possuía o apoio do exército, da igreja e, a partir de então, também não contava mais com o suporte da poderosa elite agrária nacional. A abolição foi o catalisador que uniu interesses divergentes em torno de uma causa comum, o fim do império e a instauração de uma república federalista que desse mais autonomia às províncias. Os fazendeiros acreditavam que, sob um regime republicano, poderiam exercer um controle mais direto sobre a política econômica e sobre as novas formas de contratação de mão de obra imigrante europeia. A monarquia brasileira, que por décadas serviu como o escudo protetor das elites escravocratas, tornou-se o alvo de sua fúria renovada após o gesto humanitário da princesa regente. O destino do trono estava selado pela perda da base material que o sustentava, revelando que a lealdade da aristocracia rural ao imperador era baseada apenas em interesses econômicos e não em princípios políticos profundos. A migração das elites agrárias para o campo republicano alterou radicalmente o equilíbrio de forças políticas no Brasil, conferindo ao movimento uma musculatura financeira e territorial que ele não possuía. Esses novos republicanos, movidos pelo rancor da perda de seus escravos, passaram a financiar jornais e clubes que pregavam a queda imediata de Pedro II e a expulsão da família real. Eles trouxeram para a causa republicana a experiência da política partidária tradicional, organizando diretórios regionais que minavam a autoridade dos presidentes de província nomeados pelo Rio de Janeiro. A aliança entre o pensamento positivista dos militares e o interesse pragmático dos fazendeiros feridos criou uma força de oposição que a monarquia brasileira não tinha mais energia para enfrentar ou conter. O revanchismo dos antigos senhores de escravos manifestava-se em discursos inflamados que acusavam a coroa de trair o pacto constitucional e de intervir de forma arbitrária nas relações de trabalho do país. Essa elite agrária passou a ver na federação a chance de se livrar do controle centralizador da corte e de administrar seus próprios recursos sem a interferência de um monarca que consideravam senil. O crescimento do Partido Republicano Paulista e Mineiro foi um reflexo direto dessa mudança de mentalidade das elites que controlavam a produção de riqueza nacional no final do século XIX. A monarquia brasileira via-se agora cercada por inimigos que ela mesma ajudara a criar ao longo de décadas de decisões que ora agradavam, ora feriam os interesses dos grupos dominantes locais.
A rapidez com que o apoio ao império desapareceu nas zonas rurais surpreendeu os observadores estrangeiros, que até então viam o Brasil como o exemplo de estabilidade monárquica na América do Sul. O que eles não percebiam era que a lealdade dos cafeicultores era condicional e estava intrinsecamente ligada à manutenção do status quo escravocrata que fora destruído pela Lei Áurea. Os republicanos de última hora não tinham nenhum compromisso com os ideais de liberdade ou de progresso social, buscando apenas um novo arranjo de poder que lhes devolvesse a influência perdida. Essa adesão oportunista foi fundamental para que o golpe de 15 de novembro pudesse ocorrer sem enfrentar uma resistência armada significativa vinda dos setores conservadores da sociedade brasileira daquela época. O Palácio de São Cristóvão tornou-se um lugar de solidão profunda para Dom Pedro II nos meses que se seguiram à abolição, com as recepções imperiais sendo evitadas pelas grandes famílias aristocratas. O imperador, percebendo que o seu tempo histórico estava chegando ao fim, não fez esforços para reconquistar o apoio das elites rurais, aceitando seu destino com uma passividade melancólica. A princesa Isabel, apesar de sua popularidade momentânea entre os ex-escravos, não conseguiu converter esse carinho popular em força política real para sustentar uma futura sucessão ao trono imperial. A elite rural brasileira, agora organizada sob a bandeira republicana, aguardava apenas o momento certo para formalizar a mudança de regime que já havia ocorrido de fato nas consciências políticas nacionais. As conversas nos salões das fazendas de café giravam em torno da necessidade de um novo sistema de governo que permitisse o desenvolvimento do capitalismo agrário sem os entraves da burocracia monárquica. O isolamento da família real era reforçado pela ausência de um herdeiro masculino que pudesse dialogar de igual para igual com os líderes das potentes organizações agrícolas do país. A monarquia brasileira parecia uma instituição estrangeira, operando em um território que já havia mudado as suas prioridades e as suas lealdades em direção à modernidade industrial e federativa. O distanciamento entre a coroa e as elites rurais foi o fator decisivo que permitiu que um levante militar de pequena escala se transformasse em uma revolução política completa e definitiva em poucos dias. Sem o suporte financeiro e a influência local dos grandes proprietários, o Estado Imperial Brasileiro viu-se incapaz de mobilizar qualquer defesa contra as conspirações que borbulhavam nos clubes militares e nos jornais republicanos. O vazio de poder deixado pela retirada do apoio agrário foi rapidamente preenchido pelos planos ambiciosos de Benjamin Constant e outros arquitetos da nova ordem que estava por vir. O final do Império foi caracterizado por uma inércia institucional onde ninguém estava disposto a lutar por um regime que parecia ter perdido a sua razão de ser para aqueles que detinham o capital. A queda do trono foi o resultado inevitável de um processo de erosão onde a base agrária, ao se retirar, derrubou todo o edifício construído pelos Brabança desde o início do século. Os bastidores da conspiração e os arquitetos do novo regime. O movimento que levaria à queda da monarquia brasileira não nasceu nas ruas, mas nos corredores das academias militares sob a liderança intelectual de Benjamin Constant Botelho de Magalhães. Como professor renomado, ele utilizou sua posição para disseminar as ideias do positivismo entre os jovens cadetes, preparando-os para serem os futuros condutores da nação em direção à República. Ele argumentava que a forma de governo monárquica era um obstáculo ao desenvolvimento científico e que o Brasil precisava de uma ditadura republicana temporária para organizar a sociedade. Sua influência era tão profunda que ele passou a ser chamado de o catequista da República, sendo venerado pelos oficiais que viam nele o guia moral para a necessária renovação política do território brasileiro. A doutrinação de Constant visava criar uma classe de militares que se vissem como tecnocratas capazes de gerir o país com eficiência, longe das paixões partidárias e dos interesses hereditários da coroa. Ele pregava que o progresso só seria alcançado através de uma ordem imposta pela razão, onde o mérito intelectual deveria prevalecer sobre os títulos de nobreza e a herança dinástica imperial.
Essas ideias encontraram um terreno fértil em uma juventude militar que se sentia marginalizada pela política tradicional e que buscava uma identidade heróica para justificar sua existência institucional. Benjamin Constant foi o cérebro por trás da conspiração, fornecendo a base teórica que transformaria uma simples revolta de quartel em um projeto de reformulação completa do Estado brasileiro no final do século. O papel de Constant foi fundamental para dar uma aparência de respeitabilidade intelectual a um movimento que, de outra forma, poderia ser visto apenas como um golpe de força contra a legalidade constitucional. Ele manteve contatos constantes com líderes civis republicanos, costurando a aliança que uniria a espada militar ao pensamento jurídico e econômico dos setores urbanos e agrários descontentes. Sua figura representava o elo entre a disciplina militar e o idealismo republicano, garantindo que o movimento tivesse uma direção clara após a derrubada do imperador e de seus ministros. Benjamin Constant não desejava apenas trocar o governante, mas alterar profundamente a mentalidade da nação, instalando um regime onde a ordem e o progresso seriam os pilares fundamentais da nova cidadania brasileira. Quintino Bocaiúva foi a principal ponte de ligação entre o mundo da conspiração militar e a elite política civil, que desejava a instalação imediata do regime republicano no Brasil de 800. Como jornalista e líder do Partido Republicano, ele possuía o carisma e a rede de contatos necessária para articular o apoio das classes médias urbanas e de setores influentes da imprensa nacional. Sua habilidade em negociar interesses divergentes permitiu que o movimento ganhasse uma base de apoio mais ampla, evitando que a proclamação fosse percebida como um evento exclusivamente militar e sem respaldo popular. Bocaiúva atuou nos bastidores, convencendo líderes políticos hesitantes de que a queda da monarquia era o único caminho para a modernização definitiva do vasto território brasileiro. A participação de Quintino nas reuniões secretas foi essencial para definir o momento exato do levante, garantindo que houvesse uma coordenação eficaz entre os diversos focos de insatisfação contra o governo imperial. Ele compreendia que, sem a adesão de uma figura de prestígio como o Marechal Deodoro da Fonseca, o golpe correria o risco de fracassar por falta de legitimidade diante das tropas. Por isso, ele dedicou-se intensamente a persuadir o Marechal, usando de diplomacia e de informações privilegiadas sobre os planos do gabinete ministerial para forçar uma decisão do velho oficial. Quintino Bocaiúva representava a face estratégica do republicanismo civil, sendo responsável por desenhar a transição política que ocorreria logo após a deposição do ministério do Visconde de Ouro Preto. A articulação de Bocaiúva estendia-se também ao plano internacional, buscando garantir que a nova república fosse reconhecida rapidamente pelas potências estrangeiras, evitando isolamentos diplomáticos ou intervenções externas. Ele sabia que a estabilidade do novo regime dependeria da capacidade de manter a ordem interna enquanto se negociava a aceitação da ruptura institucional perante o cenário mundial de nações. Sua atuação durante os meses que antecederam o 15 de novembro foi a de um verdadeiro mestre de cerimônias da Revolução, preparando o terreno para que a mudança ocorresse de forma rápida e incruenta. Quintino Bocaiúva foi o arquiteto da viabilidade política da República, assegurando que o novo governo tivesse as ferramentas necessárias para governar o país desde o primeiro dia de sua existência. O Marechal Deodoro da Fonseca viveu um dilema dramático durante os dias que precederam a proclamação da República, dividindo-se entre sua honra militar e sua amizade pessoal com Dom Pedro II. Sendo um homem de formação monárquica e tendo recebido inúmeras honrarias do imperador, a ideia de liderar uma revolta contra o trono causava-lhe uma angústia profunda e visível aos seus companheiros. Deodoro não era um republicano por convicção ideológica, mas um militar que se sentia profundamente ofendido pelo tratamento que o governo imperial dispensava ao exército brasileiro após a guerra. Foi necessário um intenso trabalho de persuasão por parte de Benjamin Constant e outros oficiais para que ele aceitasse o papel de líder do movimento de derrubada do gabinete civil.
A hesitação de Deodoro foi explorada pelos conspiradores, que chegaram a inventar notícias falsas sobre ordens de prisão contra o marechal para forçá-lo a agir em legítima defesa de sua própria dignidade e liberdade. Somente quando convencido de que o Império pretendia humilhar as Forças Armadas através de reformas punitivas, é que ele decidiu finalmente montar o seu cavalo e marchar para o campo de Santana. Mesmo no dia 15 de novembro, Deodoro ainda demonstrava relutância em proclamar o fim definitivo da monarquia, preferindo inicialmente apenas a queda do ministério que ele considerava inimigo dos soldados. A sua transformação de um marechal leal ao trono em primeiro presidente da República foi um processo doloroso e marcado por uma pressão psicológica extrema exercida pelos seus pares. A liderança de Deodoro era o elemento que faltava para unir a tropa em torno de um objetivo comum, pois seu nome inspirava um respeito que nenhum outro líder civil ou militar possuía naquela época de incertezas. Sua presença física no comando do levante neutralizou qualquer tentativa de resistência por parte das forças leais à coroa, que não ousaram disparar contra o herói máximo do Exército Nacional Brasileiro. O marechal agiu como o fiador da ordem durante o processo de ruptura, garantindo que a transição ocorresse sem o derramamento de sangue que todos temiam nos dias que antecederam o golpe. A história de Deodoro é a história de um homem que foi empurrado pelas circunstâncias para destruir o regime que ele mesmo havia jurado defender ao longo de toda a sua carreira militar e profissional. Capítulo 6. O amanhecer de 15 de novembro e a queda do gabinete. A manhã de 15 de novembro de 1889 começou sobre um céu carregado de incertezas e movimentações atípicas nos quartéis do Rio de Janeiro. O marechal Deodoro da Fonseca, mesmo debilitado por uma forte crise de falta de ar, decidiu assumir o comando das tropas que se dirigiam ao centro do poder político imperial. O objetivo inicial do movimento não era a extinção imediata do trono, mas sim a derrubada do gabinete ministerial liderado pelo Visconde de Ouro Preto, que era visto como o principal algoz das pretensões militares. As tropas cercaram o quartel-general no Campo de Santana, criando um cenário de pressão ostensiva que paralisou qualquer tentativa de reação por parte das autoridades civis que estavam reunidas no interior do edifício público. O Visconde de Ouro Preto, ao perceber que não contava com o apoio da Guarda Nacional e que as forças de segurança hesitavam em abrir fogo contra os próprios companheiros de armas, compreendeu que seu governo havia chegado ao fim. O encontro entre Deodoro e o chefe do gabinete foi marcado por uma tensão silenciosa, onde a força das baionetas prevaleceu sobre a retórica parlamentar que sustentava o segundo reinado brasileiro. A deposição do ministério ocorreu de forma rápida e sem resistência armada, evidenciando que a base de sustentação da monarquia havia se evaporado diante do descontentamento militar organizado. O povo que passava pelas ruas observava o movimento com curiosidade, sem imaginar que aquele cerco militar seria o primeiro ato do desaparecimento definitivo do regime monárquico nacional. A notícia da queda do gabinete espalhou-se pela capital como um rastro de pólvora, gerando um vácuo de autoridade que os conspiradores republicanos souberam aproveitar com maestria política. Deodoro, no entanto, ainda mantinha uma postura ambígua, saudando o imperador enquanto exigia a troca de seus conselheiros, o que demonstrava a complexidade de suas convicções pessoais naquele momento. A pressão dos oficiais mais jovens e dos intelectuais positivistas foi fundamental para que a revolta ministerial se transformasse, ao longo das horas seguintes, em um movimento de ruptura total com o sistema. O Campo de Santana tornou-se o palco de um drama histórico, onde a velha ordem política brasileira se desintegrava diante de uma nova força social que emergia das fileiras do exército e das escolas militares. Enquanto Deodoro ainda hesitava sobre o destino final da família imperial, um grupo de líderes civis e oficiais republicanos decidiu agir para formalizar a nova forma de governo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.
José do Patrocínio, um dos maiores nomes do abolicionismo, foi quem tomou a iniciativa de redigir o documento que declarava ao Brasil uma república federativa sob a liderança provisória dos militares. A leitura da proclamação ocorreu em um clima de euforia contida, marcada pela presença de intelectuais e de cidadãos que viam naquela mudança a oportunidade de modernizar as instituições do país. A transição formal ocorreu longe dos olhos do imperador, que ainda estava em Petrópolis acreditando que a situação poderia ser resolvida com uma simples troca de gabinete. A formalização da República na Câmara foi o passo jurídico necessário para que o movimento deixasse de ser considerado uma mera revolta de quartel e passasse a ter a aparência de uma vontade nacional soberana. Os conspiradores sabiam que precisavam apresentar um fato consumado para evitar que o imperador pudesse articular uma resistência diplomática ou militar com o apoio das províncias mais conservadoras do Brasil. A notícia de que a República fora proclamada na capital foi enviada imediatamente por telégrafo para todos os cantos do território brasileiro, forçando os governadores provinciais a tomarem uma posição imediata. Os conspiradores sabiam que precisavam apresentar um fato consumado para evitar que o imperador pudesse articular uma resistência diplomática ou militar com o apoio das províncias mais conservadoras do Brasil. A notícia de que a República fora proclamada na capital foi enviada imediatamente por telégrafo para todos os cantos do território brasileiro, forçando os governadores provinciais a tomarem uma posição imediata. Esse ato de audácia política garantiu que o novo regime nascesse com uma estrutura mínima de legalidade, mesmo que baseada em um golpe de força executado no coração do império. O documento assinado na Câmara representava a convergência de interesses entre os militares positivistas e a elite civil urbana, que desejava o fim dos privilégios hereditários e a laicização do Estado Nacional. A aclamação popular que se seguiu à leitura foi estimulada pelos propagandistas republicanos que buscavam dar uma legitimidade democrática a um processo que fora decidido nos bastidores das lojas maçônicas e clubes. A República tornava-se realidade não por um plebiscito, mas por uma declaração de intenções de uma elite que se considerava a única capaz de conduzir o Brasil em direção à civilização moderna. A partir daquele instante, o nome de Dom Pedro II deixava de figurar nos documentos oficiais, sendo substituído pela autoridade do governo provisório que se instalava no país. A população do Rio de Janeiro, habituada aos rituais pomposos da corte e à figura onipresente do imperador, assistiu aos eventos de 15 de novembro com uma mistura de espanto e falta de compreensão política. Para o cidadão comum, a movimentação de tropas no Campo de Santana parecia mais um desfile militar do que o início de uma revolução que alteraria o destino de milhões de brasileiros para sempre. Não houve manifestações de massa em defesa do trono, mas também não se viu uma explosão espontânea de alegria republicana vinda das camadas mais pobres da sociedade urbana da capital. O povo brasileiro, como descreveriam mais tarde os cronistas da época, assistiu a tudo bestializado, acreditando que se tratava apenas de uma mudança técnica nos quadros do governo imperial. A indiferença de grande parte da população refletia o distanciamento que existia entre as elites intelectuais que pregavam a República e a massa de trabalhadores que lutava pela sobrevivência cotidiana. Sem uma educação política sólida, o povo via a monarquia como uma instituição eterna e a República como um conceito abstrato que pouco mudaria as suas condições reais de vida ou de trabalho. O movimento republicano não havia se preocupado em criar uma base popular sólida, confiando na força militar para impor a nova ordem e na propaganda jornalística para convencer a opinião pública educada. Essa falta de engajamento popular inicial marcaria a República Brasileira com um pecado original de origem, onde o novo regime nasceria de cima para baixo através de um pacto entre elites. Nos dias que se seguiram, a vida na cidade continuou o seu ritmo normal, com o comércio funcionando e as pessoas cuidando de seus interesses particulares, enquanto o destino da pátria era decidido nos palácios. A transição de súditos para cidadãos foi um processo que levaria décadas para se concretizar, pois a troca de bandeiras e de hinos não alterou de imediato as estruturas sociais do país.
A surpresa inicial deu lugar a uma aceitação passiva, onde a maioria dos brasileiros preferiu se adaptar à nova realidade política em vez de contestar uma mudança que parecia irreversível e inevitável. A República Brasileira consolidava-se, portanto, em um ambiente de calmaria, que mascarava as profundas contradições de um regime que falava em liberdade, mas temia a participação do povo. Capítulo 7. O exílio da família real e a despedida do solo pátrio, para evitar que o sentimento de simpatia pelo velho monarca pudesse gerar tumultos ou movimentos de resistência, o governo provisório decidiu que a partida da família imperial deveria ocorrer o mais rápido possível. No dia 17 de novembro, sob a proteção das sombras da madrugada, Dom Pedro II e seus familiares foram conduzidos ao porto do Rio de Janeiro para embarcarem rumo à Europa. O imperador, que dedicara quase toda a sua vida ao serviço da nação brasileira, foi impedido de se despedir publicamente de seus súditos, saindo de forma quase clandestina da terra que governara. O embarque apressado foi uma medida de segurança política, mas foi visto por muitos como um ato de desrespeito à história de um homem que simbolizava a unidade do Brasil. A família imperial foi levada ao navio Alagoas em meio a um silêncio opressor, quebrado apenas pelo som das ondas e pelas ordens dos oficiais que supervisionavam a operação de expulsão dos Bragança. Dom Pedro II manteve sua dignidade estoica, evitando qualquer gesto de revolta ou de protesto contra aqueles que haviam sido seus subordinados até poucas horas antes daquela noite de exílio. A princesa Isabel e o conde Deu carregavam consigo o peso da decepção e a incerteza sobre o futuro de seus filhos em um continente que lhes era estranho e agora, de certa forma, hostil emocionalmente. A partida da família real marcou o fim físico da monarquia no solo brasileiro, deixando para trás décadas de história, cultura e uma identidade nacional que fora construída em torno do trono. O governo republicano queria garantir que o imperador não se tornasse um mártir ou um símbolo de resistência, por isso a velocidade com que o processo de banimento foi executado contra os antigos governantes. As janelas do palácio foram fechadas e as propriedades da família real foram colocadas sob custódia do Estado, simbolizando a transferência definitiva do poder para as mãos dos novos líderes militares e civis. O navio que se afastava da costa brasileira levava consigo não apenas uma dinastia, mas uma forma de enxergar o mundo que já não encontrava mais espaço na modernidade almejada pelos conspiradores. O exílio era a última etapa de um divórcio que começara anos antes, quando o imperador perdeu o apoio da igreja, do exército e das elites rurais que agora comandavam a nação. Antes de deixar definitivamente o território nacional, Dom Pedro II redigiu uma breve e melancólica mensagem que serviu como o seu testamento político para a posteridade da nação brasileira. Em suas palavras, o imperador manifestava o seu profundo amor pelo Brasil e o seu desejo de que o novo regime pudesse garantir o progresso e a felicidade de todos os cidadãos do país. Não havia em seu texto nenhum apelo à guerra civil ou à restauração monárquica, o que revelava a sua resignação diante da vontade dos fatos históricos que o haviam deposto do comando supremo do Estado. Essa postura pacífica evitou que o Brasil mergulhasse em um conflito sangrento, permitindo que a transição para a República ocorresse de forma relativamente calma e organizada. O monarca pedia que a história julgasse os seus atos com imparcialidade, afirmando que sempre buscou o bem comum acima de seus interesses pessoais ou familiares durante o longo período de seu reinado. Sua carta foi uma demonstração final de seu caráter intelectual e de sua visão humanista da política, onde a soberania da nação deveria prevalecer sobre qualquer ambição individual de poder. Mesmo no exílio, Pedro II continuaria a se referir ao Brasil como a sua única pátria, demonstrando uma ligação emocional que nem o banimento ou a distância poderiam apagar de seu coração cansado. A mensagem foi recebida pelos novos governantes com um misto de respeito e alívio, pois confirmava que o velho imperador não pretendia ser um obstáculo ao novo projeto nacional brasileiro. A leitura da carta nos jornais dias depois causou uma onda de nostalgia em muitos setores da sociedade, que passaram a valorizar a figura do imperador agora que ele já não exercia mais o poder de fato.
O gesto de não lutar pelo trono foi interpretado por alguns como fraqueza, mas pela maioria como um ato de grandeza moral de um homem que preferia o exílio ao derramamento de sangue de seus compatriotas. A carta de despedida encerrou oficialmente o ciclo dos Bragança no Brasil, deixando uma herança de estabilidade e de unidade territorial que seria o maior desafio dos novos governantes republicanos manter. Com a partida do soberano, o Brasil entrava em uma nova fase, onde a responsabilidade pelo destino da nação seria dividida entre os cidadãos e as suas novas instituições políticas. O período que se iniciou com a independência em 1822 e consolidou-se no Segundo Reinado chegava ao seu crepúsculo final com a partida silenciosa do imperador para o estrangeiro. O Brasil imperial fora uma experiência única nas Américas, mantendo a unidade de um território continental através de uma figura central que equilibrava as tensões regionais e sociais do país. O fim dessa era foi marcado por uma melancolia que atingiu até mesmo alguns dos republicanos mais fervorosos, que reconheciam a importância histórica da obra realizada por Dom Pedro II. A monarquia não caiu por ser uma tirania odiada, mas por ter se tornado um sistema cansado e incapaz de absorver as novas energias de uma sociedade que desejava ser moderna e democrática. O exílio do imperador na Europa foi marcado pela simplicidade e pelo estudo, vivendo em hotéis modestos e mantendo-se afastado das intrigas políticas que buscavam a sua volta ao poder no Rio de Janeiro. Ele passava os seus dias visitando bibliotecas, museus e institutos científicos, comportando-se mais como um professor aposentado do que como um monarca destronado pela força das armas brasileiras. A notícia de sua morte em Paris, poucos anos depois, causaria uma comoção nacional espontânea no Brasil, forçando o governo republicano a reconhecer a sua importância histórica através de homenagens póstumas. O fim da era imperial deixou um vácuo de identidade que a República tentaria preencher através da criação de novos símbolos e de uma nova narrativa sobre o passado brasileiro. A transição para a República foi o encerramento de um longo processo de amadurecimento das elites nacionais, que decidiram que o Brasil já não precisava de um tutor real para trilhar o seu caminho no mundo. No entanto, o fim melancólico da monarquia também revelou a fragilidade das instituições brasileiras, que foram derrubadas por um golpe militar sem que houvesse uma consulta real à vontade popular. O legado do Segundo Reinado continuaria a influenciar a política nacional por muitas décadas, seja pela nostalgia da estabilidade perdida, seja pelo exemplo de integridade pessoal deixado por Pedro II. A era imperial terminava, mas os seus dilemas de desigualdade e de centralização do poder continuariam a assombrar a nova República Brasileira em seus primeiros anos de vida política. Capítulo 8. O nascimento da República e os desafios da nova bandeira. A proclamação da República exigiu a montagem imediata de uma estrutura administrativa capaz de gerir o país sem os rituais e a hierarquia que caracterizavam o regime monárquico anterior no Brasil. O Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o cargo de chefe do governo provisório, acumulando poderes extraordinários para legislar e organizar a nova ordem jurídica do território nacional. Ele nomeou um ministério composto pelos principais arquitetos do golpe, dividindo o poder entre militares positivistas e líderes civis que representavam os interesses das elites urbanas e agrárias. Os primeiros decretos do novo governo focaram na laicização do Estado, na reforma do Código Penal e na concessão de cidadania a todos os residentes estrangeiros que desejassem permanecer no país. A convivência entre as diferentes facções que derrubaram o imperador provou-se difícil desde o início, com disputas internas sobre o grau de autoridade que o presidente deveria exercer sobre as províncias brasileiras. Deodoro, acostumado à disciplina rígida da caserna, demonstrava pouca paciência com as negociações políticas e com as críticas da imprensa que agora florescia em um ambiente de liberdade. O governo provisório enfrentava o desafio de manter a ordem interna enquanto lidava com uma crise econômica incipiente causada pela incerteza política e pela mudança súbita no regime de governo nacional.
A transição institucional era complexa, pois exigia a substituição de toda a simbologia imperial por uma nova estética republicana que ainda estava sendo criada pelos intelectuais do regime. A instalação da República foi acompanhada por uma série de reformas que visavam apagar os últimos vestígios do sistema monárquico na administração pública e na vida cotidiana dos brasileiros das cidades. Títulos de nobreza foram extintos, nomes de ruas foram alterados e as repartições públicas passaram a exibir os retratos dos novos heróis da pátria republicana que surgiam nos quartéis. O governo provisório trabalhava em uma nova Constituição, que deveria ser redigida por uma Assembleia Constituinte, buscando dar uma base de legitimidade democrática ao poder que fora conquistado pelas armas. Esse período inicial foi marcado por uma mistura de esperança renovada e de medo da fragmentação territorial, já que algumas províncias ainda nutriam sentimentos de lealdade à família imperial deposta. Para que o novo regime pudesse se consolidar na alma do povo brasileiro, era fundamental criar uma nova iconografia que transmitisse os ideais de ordem, progresso e liberdade almejados pela República. A bandeira imperial, com o brasão de armas dos Bragança, foi substituída por um desenho que mantinha as cores tradicionais, mas introduzia o lema positivista dentro de uma esfera azul estrelada. O céu desenhado na bandeira representava a constelação do Cruzeiro do Sul no momento da proclamação no Rio de Janeiro, buscando conectar o novo regime com as leis eternas do universo e da ciência moderna. Esses novos símbolos foram projetados por intelectuais positivistas, que acreditavam na força das imagens para moldar a consciência nacional e gerar o patriotismo republicano. O hino nacional também passou por um processo de revisão, onde a melodia de Francisco Manuel da Silva foi mantida para preservar a tradição, mas uma nova letra foi encomendada para celebrar os novos tempos. O governo republicano queria evitar uma ruptura total com o passado afetivo do povo, mas precisava garantir que as palavras cantadas exaltassem a liberdade republicana em vez da glória imperial do Brasil. Além disso, a figura de Tiradentes foi resgatada do esquecimento histórico e transformada no grande mártir e precursor da independência republicana, servindo como um herói cívico para a nação. A criação dessa nova identidade visual e simbólica foi uma tentativa de dar um rosto moderno e progressista ao Brasil, afastando-o da imagem de uma monarquia escravocrata e anacrônica no continente. A imposição dos novos símbolos ocorreu de forma sistemática em todas as escolas e quartéis do país, buscando criar uma unidade de pensamento em torno dos valores que o novo regime pretendia representar formalmente. No entanto, a aceitação dessas mudanças não foi imediata entre as populações rurais, que continuavam a ver no imperador a sua única referência de autoridade e de proteção contra as injustiças locais do interior. A batalha pelos símbolos era também uma batalha pela memória nacional, onde os republicanos tentavam reescrever a história do Brasil para mostrar que a queda do trono era o ápice natural da evolução social. A nova bandeira tornou-se o estandarte de uma promessa de modernidade, que, embora entusiasmante para as elites urbanas, ainda parecia distante da realidade vivida pela maioria dos brasileiros. A República Brasileira nasceu sob a promessa de liberdade e de participação política, mas logo enfrentou os dilemas de uma sociedade marcada por séculos de autoritarismo e de desigualdade social profunda. O sistema federalista deu mais poder às elites estaduais, resultando no surgimento de oligarquias locais, que controlavam o voto e os recursos públicos através do fenômeno conhecido como coronelismo. A democracia que os intelectuais sonhavam nos clubes republicanos tornou-se, na prática, um jogo de interesses entre grandes proprietários de terras e oficiais do exército que dominavam o cenário. A exclusão da maioria da população do processo eleitoral garantia que o poder continuasse nas mãos de poucos, mantendo a estrutura social do país quase intacta após a mudança do regime político. As primeiras crises financeiras e as revoltas militares que ocorreram nos anos seguintes demonstraram que a estabilidade republicana seria difícil de alcançar sem um amplo pacto social nacional.
O governo de Deodoro da Fonseca terminou de forma traumática com a sua renúncia, abrindo caminho para o período de Floriano Peixoto e para a consolidação de uma república marcada pelo uso da força contra os opositores. O Brasil descobria que trocar a forma de governo era apenas o primeiro passo de uma longa jornada em direção a uma sociedade verdadeiramente justa e representativa para todos os seus cidadãos urbanos. Os dilemas de fundação da República Brasileira continuariam a ecoar ao longo de todo o século XX, moldando as lutas por direitos sociais e pela democratização real das instituições do Estado Nacional. Apesar de todos os desafios e contradições iniciais, a proclamação da República marcou a entrada definitiva do Brasil no concerto das nações modernas e a aceitação dos valores do republicanismo global. O país deixava de ser uma exceção monárquica nas Américas para se tornar um laboratório de novas experiências políticas que buscavam conciliar a ordem necessária com o progresso desejado. A história da República no Brasil é a história de um povo que, embora tenha assistido ao seu nascimento com indiferença, passou a lutar apaixonadamente pelo seu significado e pela sua plenitude democrática. O fim da monarquia foi o início de um novo Brasil que, com todos os seus erros e acertos, pertence agora aos seus próprios cidadãos e não mais a uma linhagem imperial de governantes hereditários.